Se a gente olhar para o início, Jesus não ensinou algo lá em Gênesis, quando ele preparou aquele lugar para o homem. O que a Bíblia diz é que ele construiu, ele fez brotar árvores que eram agradáveis à vista, o ambiente. Ele criou um ambiente agradável aos olhos de Adão e Eva, do homem. Então essa coisa de ter um ambiente bonito, partiu dele. Foi a primeira coisa que se revela lá quando ele construiu, né? Arquitetou e construiu, executou. Um lugar belo à vista do homem. Agora depois ele diz, não era só belo à vista, mas boa para alimento. E quando eu peguei isso e trouxe para a realidade do que eu vivo há mais de 20 anos, a igreja local que abriga o organismo vivo, que é o corpo de Cristo, eu entendi. Eu entendi porque a gente precisa de um ambiente belo, de um ambiente limpo, de um ambiente agradável, porque isso é inspiração de Deus no início. E isso resolveu uma questão em mim, e quando eu prego na vida das pessoas também, quando a gente ainda não entendeu isso, e todo investimento nas paredes, a gente fica dizendo, para que isso? Para que isso? Não entendeu. Isso começou em Deus, quando Ele fez aquele lugar belo à vista. Como eu posso discordar dele? Agora entenda, não era só bom à vista, mas bom para alimento, propósito. Aleluia! Então igreja é isso, uma igreja bela à vista, mas tem que ter esse ingrediente. É um lugar bom para alimentar o povo. Então as duas coisas são plenamente bíblicas. Sabe, nessa caminhada eu entendi. Às vezes nós gastamos certas quantias na igreja, grandes quantias, e a gente pode pensar, mas isso devia ser investido na ação social, isso devia ser investido em outras coisas. A gente não entendeu. Deus não precisa tirar algo de um lugar para colocar no outro. Deus tem suprimento para todos os lugares. Vou te dizer, tudo que a gente já investiu aqui em parede, desde lá o Rema, se a gente não tivesse dado o passo de fé para construir, esse dinheiro nunca tinha entrado no cofre da igreja. Não sei se você está entendendo. É bom entender. Aleluia. Porque isso muda a mentalidade nossa. E a gente passa a ter a mentalidade do reino. Tudo que a gente investiu, não sei nem quanto ali no Rema. Deus operando. No caixa da nossa igreja não tinha condições de fazermos o que fizemos e o que fazemos. Só pode ser Deus, benção. Tem uma aprovação de Deus. E nessa caminhada eu entendi. É como se Deus tivesse verbas específicas, preparadas para tudo aquilo que Ele estabeleceu como uma visão no lugar. Se não der os passos de fé para aquilo, a verba nunca vai entrar no cofre da igreja com esse pensamento que às vezes a gente tem para investir no sopão, para investir na casa de alguém, para dar uma feira. Esse dinheiro devia ser investido nisso. Ei, Deus não tira de um lugar para botar no outro não, Ele tem para tudo. Ele tem suprimento para tudo, para fazer tudo. Essa não é a forma de Deus administrar. Vamos parar aqui, vamos deixar o lugar do jeito que está, para poder a gente investir aqui. Isso não está na mentalidade de Deus. Ele dá uma visão e a gente vai seguindo os passos, e à medida que a gente executa em fé, a verba chega, a verba vem. Porque existe um propósito divino naquilo. Quando há um propósito divino, os céus abastecem. Coloque em toda a sua vida, em tudo que você faz, em tudo que você tem, coloque um propósito divino lá, porque os céus abastecem propósito divino. E se você e eu carregamos propósito divino, os céus vão abastecer. Isso é muito bom.
E temos provado isso aqui. Amém? Esse lugar vai se tornar belo. Belo à vista, sim, belo à vista, sim. Mas ele vai se tornar também muito mais bom para alimento, bom para alimentar o povo, a unção aumentando, a inspiração da palavra aumentando, a revelação da palavra aumentando, os dons operando. As duas coisas juntas. Aleluia. Quantos creem assim? E que vai acontecer? Aleluia! Hoje nós vamos inaugurar banheiros. Banheiro não é importante para você? Quando você chega num restaurante que o banheiro não é tão bom, é bom para você? Quando uma visita chega, você quer um banheiro bom na sua casa ou de todo jeito? Você se preocupa com isso, não é? Na casa, no trabalho, quem tem empresa. Na igreja também. Por que não ter um banheiro bom na igreja, já que essa igreja vai receber pessoas? Aleluia. Então vamos ter um banheiro bom. Tem um propósito divino para isso. Nós vamos dar conforto aos santos. Aleluia, ao povo de Deus. Porque tudo que se faz está se visando pessoas. Pessoas. Aleluia. Esse é o propósito. Então hoje nós vamos inaugurar o nosso banheiro, inauguramos a quadra. Tem um propósito divino na quadra. Tem um propósito divino na quadra. Tem projetos para aquela quadra. Nós inauguramos ali, inaugurar para nós é celebrar conquistas. Nós inauguramos ali o lugar de oração, onde tudo acontece. E nós vamos estar estimulando você a orar, porque de tudo que se possa o distrito ser conhecido, o que nós mais queremos é que ela se torne uma igreja que ora. Se é para ser conhecida, que seja conhecida como uma igreja que ora. Aleluia, então temos um lugar de oração ali, que maravilha. Temos outras coisas que estão sendo preparadas para daqui para o final do ano serem também inauguradas. E isso veio no meu coração, celebre conquistas. E nós vamos estar celebrando aqui uma sala, nós vamos celebrar, nós vamos inaugurar e dar glória a Deus por aquilo. Aleluia. Aquilo que a gente podia achar mínimo, mas para que fazer uma festa, um negócio tão pequeno? Não é pequeno não, é grande. Pode ser uma sala de 2 metros, se tem um propósito para aquela sala, e ela está pronta, nós vamos celebrar aquela conquista. Para cumprimento de um propósito divino ali. Aleluia, que maravilha, eu estou alegre e motivado, para os anos que virão, amém? E hoje é noite de celebração, só falei isso para a gente entender, compreender como as coisas funcionam, amém? Um pouco da mentalidade de Deus, nesse quesito de igreja local. Você já viu que a igreja quando chega transforma? Eu já vi igrejas lá em Teresina que era uma oficina, não tinha teto, não tinha nada. E quando eu cheguei lá, estava uma igreja. Onde a igreja passa, transforma. E deve ser assim. Transforma o ambiente, transforma a rua onde ela se instala. Aleluia. Isso tudo é por amor. Tudo por amor ao Senhor. Qual é a motivação de nós estarmos aqui, de nós estarmos trabalhando, enfrentando desafios, pressão? Primeiro porque amamos ao Senhor, é por amor a Ele. E segundo, porque carregamos um propósito divino e não largamos. Porque um dia nós vamos voltar a Jesus e relatar o que foi feito. E eu quero ter um bom relatório para Ele. E eu creio que você também. Nós vamos relatar o que foi feito. Então, eu quero, Isaías Tavares Cunha Melo decidiu que eu quero viver com o Espírito Santo tudo aquilo que eu possa viver enquanto eu estiver nesse corpo. Enquanto eu estiver com vida, viver intensamente. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é porque eu tenho um chamado pastoral não. Isso é para crente, isso é para cristão. Não é o chamado pastoral que faz isso não. É o fato de ser crente, é o fato de ter nascido de novo, é o fato de amar ao Senhor. Esse é o nosso combustível.
sendo pastor ou não, aleluia, precisa ter esses combustíveis. Esse combustível, precisamos desse combustível. Fervor de espírito, alegria em servir, fazer para o Senhor. Não arredar o pé, não soltar o osso, não abandonar o posto, porque é para Ele. Quando sabemos a quem servimos, eu vou te dizer uma coisa: a gente fica taludo, a gente se torna perseverante quando sabemos a quem estamos servindo, a quem. Aleluia, estou te motivando. Nessa noite, vai ser rapidinho, eu quero falar sobre testemunho. Eu vou mostrar alguns testemunhos aqui na Bíblia. E eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 5. Não, Romanos capítulo 1. Igreja é algo espetacular. É lugar de transformação por causa do Evangelho que é pregado, que é ensinado. Evangelho, podemos dizer, é uma metamorfose, um processo de mudança. Quantas pessoas que se a gente desse o microfone para dar um testemunho quando chegou aqui na igreja, ou em outra igreja, quando entregou a vida a Cristo. Quantas pessoas aqui poderiam dar testemunhos de mudança, de transformação? Meu Deus do céu! Um dia o Senhor me disse: eu conheço as igrejas que crescem, porque eu conheço as suas entranhas. A igreja que cresce é a igreja que transforma vidas, pela pregação do Evangelho. Isso é a igreja que cresce. Essa é a igreja que cresce, é a igreja onde há transformação. Aleluia, essa palavra transformar no grego é metamorfose. Quando fala que nós devemos renovar a nossa mente, né? Transformar a nossa mente, ali é metamorfos, né? Metamorfose, mudança. O Evangelho provoca mudança. Onde o Evangelho é pregado, pode ter certeza, haverá testemunhos de mudanças. Essa é a igreja que cresce. Essa é a igreja que pode dar testemunho da vida das pessoas mudadas pelo poder do Evangelho. Volto a dizer, essa é a igreja que cresce para Deus. Não pode ser uma igreja de 50 membros, mas se naquela igreja de 50 membros está havendo metamorfose pelo poder da palavra, para Deus aquela igreja é uma igreja que cresce. Se tem uma igreja de 1000 pessoas, porque essa igreja aqui inicialmente é de 1000 pessoas. E por que a gente quer 1000 pessoas? Porque a gente quer ganhar o maior número de pessoas possíveis para Jesus. E elas vão ter um lugar para serem discipuladas e ensinadas. Deus nos falou que o menor virá a ser meu, e o pequeno, uma nação forte. E ele estava se referindo a nós aqui. E está acontecendo. O menor virá a ser meu. Quero te estimular a receber como de Deus as palavras que são ministradas, inspiradas por Deus através de pessoas aqui nesse púlpito. Pega aquilo. Amém? Não duvida não, pega aquilo, é meu. Vai acontecer. O menor virá a ser 1000, está acontecendo. Então a igreja que cresce é a igreja que provoca ou promove transformação pela pregação do Evangelho. Veja Romanos 1, versículo 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se renova pelo Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Quando você prega o Evangelho, você está pregando o poder de Deus. Quando você recebe o Evangelho, você está recebendo o poder de Deus. Poder que transforma. Aleluia. E nós podemos ver alguns testemunhos na Bíblia
Eu queria que você abrisse Lucas capítulo 7. E aqui fala da cura do servo de um centurião. E aquele centurião mandou avisar Jesus que ele não era digno de entrar na casa dele. Jesus se dispôs a ir na casa para curar, mas o centurião mandou um recado, diga a ele que ele não é digno de entrar na minha casa. Essa era a mentalidade que esse centurião tinha. Agora veja o que aconteceu. No versículo 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Isso é o centurião, né? Falando. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele está dizendo, olha, não é necessário você vir na minha casa. Mande uma palavra. Mande uma palavra, envie uma palavra. Vamos lá. Preste atenção. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Às vezes a gente procura um testemunho de fé e em nós mesmos para dar um testemunho de algo muito grande que aconteceu, de um milagre. Tudo isso é testemunho. Amém? Podemos dar esse testemunho, coisas que Deus está fazendo através de nós, coisas extraordinárias, espetaculares. Isso é um testemunho, é fundamento para um testemunho. Agora veja, há um grande testemunho de fé aqui, que talvez a gente não computasse para nós como um grande testemunho de fé. Porque às vezes a gente computa testemunho de fé quando é algo extraordinário, espetacular acontecendo. E a gente celebra isso. Mas o que eu vi aqui foi Jesus dando um grande testemunho de fé de um homem que disse, apenas mande a palavra e está feito. Apenas envie a palavra. E meu servo será curado. E Jesus disse, eu nunca vi fé como essa. Ele deu testemunho de uma grande fé. Então eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente aqui nas igrejas espalhadas pela terra que tem grande testemunho de fé. Porque um dia creram na palavra e usufruíram daquela palavra. Mesmo sem conhecimento das pessoas. Às vezes em casa. Aleluia, sozinho. Uma situação. Creu na palavra, confessou a palavra mudou aquela situação. Grande testemunho de fé. Grande testemunho de fé. Você tem grande testemunho de fé. Se você está vivendo pela palavra e a palavra está produzindo resultados, você é um homem e uma mulher de grande fé. Mas Senhor, eu nem subi ali no púlpito, mas Senhor, eu nem pus as mãos e as pessoas saíram, os aleijados saíram correndo. Tudo isso é testemunho de fé, mas deixa eu te dizer, se você está crendo na palavra e a palavra está surtindo efeito, está operando, está produzindo resultados, ei, você é uma pessoa com um grande testemunho de fé. O que dizer do centurião? Porque o testemunho a respeito desse centurião é do próprio Jesus Cristo. A gente pode ver a Cananeia, você sabe da história dela, e Jesus também computa para ela um grande testemunho de fé. Então tem muita gente aqui com grande testemunho de fé, porque um dia acolheu a palavra que foi liberada e ela produziu. Amém? Eu queria chamar Everton aqui. Ele vai dar o testemunho da vida dele. Amém? Nós conhecemos aí desde o início, nesses 15 anos, quando chegamos aqui. E eu creio que vai abençoar a tua vida. Amém? Na área que ele viu Deus fazendo, por ter abraçado a palavra liberada de Deus.
casado com a minha linda esposa, maravilhosa. Eu também não podia ser pai, minha esposa não podia ser mãe. E hoje eu sou pai de Isaac e Davi. Olha como a palavra de Deus funciona. Era estéril, amado. Era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus, pelo poder de sua palavra, crendo e confessando, aconteceu o milagre. E hoje estão aí umas bênçãos, servindo o reino de Deus. E isso é mais uma prova que a palavra de Deus funciona. Eu cheguei aqui sem expectativa de vida. Eu conheci a palavra da fé sem expectativa nenhuma de vida. Mas a palavra da fé foi moldando o meu caráter, moldando minha vida, transformando os meus pensamentos, alinhando meus pensamentos a respeito daquilo que a palavra de Deus fala. E tudo foi se amoldando ao plano que Deus estabeleceu para mim e para você. Então já um conselho antecipado: se você ainda não está vivendo o plano que Deus estabeleceu para a sua vida, que é agradável, perfeito, não se preocupa, somente se posiciona na palavra da fé, que com certeza ela vai mudar a tua história. Eu cheguei aqui nessa igreja, era apenas um funcionário da Alpargata, que benção demais, que é muito bom, amém? Trabalhava na Alpargata, trabalhava à noite, né? Era um serviço cansativo, né? Muito desgaste, muitas vezes acabava o culto aqui, às 9h30, às vezes nem dava tempo para acabar, eu corria para poder chegar no meu serviço. E graças a Deus, crendo na palavra, crendo naquilo que Deus disse, que Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos, que Ele nos colocou como cabeça e não com cauda, declarando a palavra, muitas vezes andando numa monarquezinha, passava a marcha pela fé. Você já imaginou isso? Parece negócio de doido, o povo olhava no meio da rua e disse: "Você é o doido, lá vai o doido". Quase um ano trabalhando na Alpargata, fui demitido, para a honra e glória do Senhor, agradeço a Deus. Ou demissão providencial, eu já orava, disse: "Senhor, me tira desse lugar". Deus criou algo, amém, e eu saí daquele lugar na bênção. O cara me chamou no escritório e disse: "Ó, rapaz, vai ter que demitir vocês". Eu disse: "Obrigado, meu Deus, porque eu sei que os seus planos são maiores para a minha vida". Não que não seja bênção, é bênção, irmão. Trabalho é bênção, CLT é bênção. Mas eu tinha algo em mente na minha vida, eu queria crescer, eu queria prosperar. E não foi saindo da Alpargata logo que de imediato eu vi as coisas acontecer, não. Fui trabalhar de auxiliar de serviços gerais. Quem lembra aqui da onde? Se lembra de Leila? Fui trabalhar na loja com Leila, fazendo limpeza numa loja. E depois disso, depois de alguns 2 anos trabalhando lá também naquele ambiente, sempre declarando a palavra: Cristo te fez pobre para que eu fosse rico. Deus me colocou como cabeça e não por cauda. Fui trabalhar, sabe aonde? Na construção civil, como servente de pedreiro. Aparentemente nada estava funcionando, né? Mas a palavra de Deus é a verdade, amado. A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus transforma a vida. A palavra de Deus transforma a família. A palavra de Deus transforma caráter. Já melhorou um pouco. Logo, em alguns tempos, trabalhando de servente, fui trabalhar de pedreiro. Olha, a coisa já começou a evoluir. Hoje, pedreiro é um sucesso, né? Quer saber o quanto pedreiro ganha? Chama ele para fazer um orçamento na sua casa, que você descobre que pedreiro talvez ganhe melhor do que você, viu? Não é verdade? Mas mesmo assim o sonho ainda continuava de pé, firme, declarando: Senhor, você me colocou como cabeça e não como cauda. Colocou como cabeça. Fui trabalhar como mestre de obra. Comecei a trabalhar como mestre de obra, pegando o serviço, me tornei um empreiteiro de obras. As coisas foram melhorando, minha família começando a usufruir dos frutos, dos benefícios, né, daquele trabalho, daquele exercício para mim, que começou a me trazer mais recursos para a minha casa. As coisas começaram a melhorar. Digo: Senhor, mas você tem algo mais. Olhe para o seu vizinho e diga: ei, olhe para ele e diga: ei, Deus tem sempre algo mais. Você não falou com fé, não? Diga: ei, Deus tem sempre algo mais. Deus é dono do ouro e da prata, meu irmão. Deus é rico. Você não entendeu, não? Deus é rico. Deus é rico. Teu pai é rico. Teu pai não é só, ele é dono de toda a riqueza. Tudo que Deus criou é teu, é meu. E cabe a mim e a você tomar posse.
E hoje, graças a Deus, irmãos, eu não tinha casa nem para morar. Hoje eu construo casas para vender. Tu já imaginou o que é isso? Isso é o poder do evangelho. Você pode dar uma glória a Deus? Não é possível que você esteja com inveja, de forma alguma. Não é possível. Hoje eu construo casas para vender. Você sabe o que é isso? Você sair do bairro da Cachoeira, sem ter expectativa de vida, com um casamento, uma referência de um pai que me abandonou aos 10 meses de idade, casado há 21 anos e ser pai de filhos e hoje empresário, sem ter estudos, sem precisar se formar, que se formar é uma benção. Quem puder fazer universidade também é benção. Vá em frente e siga. Mas para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida. E fica só sabendo, logo, logo vem mais novidades. E você vai ver o que Deus vai fazer ainda, através de mim, através de você, através dessa igreja, através da vida desse pastor que é um homem de Deus. Esse pastor é um homem de Deus, irmão. Sabe qual é o problema de nós como igreja? Acabou meu tempo. É porque nós estamos às vezes procurando pessoas perfeitas, e não existe ninguém perfeita. Às vezes tu está procurando na mulher do pastor uma mulher perfeita, e não existe ninguém perfeito, irmão. Aprenda a agradecer aquilo que tem nas tuas mãos, e para de estar olhando para aquilo que está faltando, e olha para aquilo que já chegou. Para mim, um dos maiores ministros de fé que tem no Verbo da Vida é pastor Isaías e pastor Sérgio. Pastor Sérgio me acrescentou muito na minha vida de fé, mas eu vejo que pastor Isaías, ele trouxe um equilíbrio para a minha vida de fé. Ele me ensinou que você tem que fazer algo com aquilo que chega nas suas mãos. O que é que você está fazendo com aquilo que chega em suas mãos? Então o segredo está aí, começa a fazer com aquilo que chega em tuas mãos. Depois que eu vi ele começando aqui nessa igreja com uma lata de tinta, irmão, eu digo, isso é um exemplo de fé. Começa a fazer com aquilo que tem. Eu digo, vou fazer na minha vida com aquilo que tem. Eu comecei a desenvolver minha vida de fé com aquilo que chegou na minha mão. Começar a dar passo de fé. Não esperar ficar milionário para tomar atitudes. Não, começa a fazer com aquilo que você tem, pela fé que Deus já te abençoou. Amém? Aprenda com esse homem. Ele faz com aquilo, faz o melhor com aquilo que chega em suas mãos. E pode ter certeza, vai dar certo. Na verdade, já deu certo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Ô, glória, obrigado, Everton. Pode levar aí. Que maravilha! Testemunhos do poder da palavra, de alguém que se envolve com Deus, associado com Ele. Amém? Temos um outro testemunho aqui na Bíblia. Em João capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram ali, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Veja que ambiente, que sala de jantar. Jesus na mesa, o testemunho vivo do poder da ressurreição do lado dele. Lázaro, testemunho vivo do poder da ressurreição. Se você nasceu de novo e está produzindo o que é do novo nascimento, o que é da natureza de Deus, você é um testemunho vivo do poder da ressurreição. Da ressurreição. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos no fundo do poço. Jesus, amém, nos ressuscitou. Aleluia, uma nova vida. A vida de Cristo em nós. Então, nessa geração, eu e você, somos o testemunho vivo do poder da ressurreição. O mundo vai olhar para nós e vai ter que ver algo. E o que é que vai ver? O testemunho vivo do poder de Jesus Cristo, do poder do Evangelho, do poder da ressurreição. Tem muitos aqui que eram queimados pela sociedade, a família já tinha desistido, mas foram transformados pelo poder da ressurreição e hoje são testemunho, é um grande testemunho para suas famílias. Isso é poder de Deus. Só Deus pode transformar o homem, só Jesus Cristo.
Então estamos vendo aqui Lázaro, testemunho vivo do poder da ressurreição. E sabe o que aconteceu? Quando souberam que Jesus estava ali, no versículo 9, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Meu Deus do céu, por causa de quem? Eles voltavam, eles foram ver Jesus, mas eles não foram só ver Jesus não, eles foram ver também Lázaro. Quem era Lázaro? O testemunho vivo do poder da ressurreição, algo manifesto. E quando eles viam Lázaro, eles voltavam crendo em Jesus Cristo. E quando eles viram Isaías, eles voltaram crendo no Senhor Jesus Cristo. E quando eles te viram, e quando a sua família lhe viu sendo transformado, a tua família passou a crer em Jesus Cristo. E é uma família salva, porque viu em você o testemunho vivo do poder da ressurreição. Então eu e você somos testemunhos vivos para o mundo, para a nossa família. Alguns aqui a família não dava nada, já tinha desistido, mas Jesus chegou. E agora a própria família, amém, tem como espelho. Meu Deus do céu. Tem como modelo, porque vê Cristo. Rapaz, quem eras tu? Quem fosses tu? Não és nada. Não era nada. Jesus deu uma identidade, o poder da palavra na vida daquela pessoa, a levantou, e agora uma pessoa que não tinha crédito com ninguém, agora tem. E eu queria chamar aqui a irmã Elba. A irmã Elba tem um testemunho tremendo. Ela é de Santa Cruz do Capibaribe. Ela tem sua história do que ela viveu lá. Amém? Mas um dia ela se entregou totalmente à palavra. E a palavra transformou a vida dela. Amém. Deixa eu olhar, irmão. Boa noite a todos, graça e paz. Eu me chamo Elba e sou de Santa Cruz. Então, eu cheguei aqui em 2021 e eu não conhecia a palavra. Eu fui para um culto na sede, que uma amiga da minha filha convidou ela, e nós fomos. Eu fui levar ela e decidi assistir o culto. Não conhecia Verbo da Vida, não conhecia Rema. E lá eu vi o nome Rema. E quando eu vi o nome Rema, eu fui procurar no Google. Queimou em mim. Eu não entendia nada, mas botei no Google. E aí apareceu a unidade distrito. Eu entrei em contato. E nesse dia eu assisti uma aula experimental. E, como eu disse anteriormente, eu não conhecia, né? Eu não conhecia nada, mas depois eu entendi que fui guiada pelo Espírito Santo. Né? Então eu já fiz minha matrícula. Já fiz minha matrícula sem entender. E vim assistir às aulas. E aí um dia, Rogério, que hoje é meu amigo em Cristo, meu irmão, o monitor, e ele me convidou para vir assistir um culto. E eu nem sabia que aqui era igreja. E aí eu vim assistir o culto. E quando eu cheguei aqui, eu vim porque eu aceitei o convite, que eu não ia vir. Mas eu sabia que eu ia encontrar com ele na quarta, então eu vim assistir o culto. E quando eu cheguei, eu lembro que estava chovendo, de máscara. E eu disse, Senhor, eu queria tanto um abraço. E quando terminou o culto, eu sentei na última banca, o ministro daquela noite desceu, ele foi lá e disse, mulher, tu me pediu um abraço. Olha eu aqui,
foi eu, Deus, que te trouxe para esse lugar. Né? Então, mesmo sem entender nada, mas eu posso dizer que no meu espírito, entendendo tudo. Né? Então, hoje eu reconheço, né, que o meu lugar é aqui, um lugar de um povo muito bom. Né? E que eu fui muito bem acolhida, porque o meu contexto, quando eu cheguei aqui, eu vinha de 10 anos sofrendo com depressão. Eu estava desenganada pela medicina, eu tomava remédios controlados já há 10 anos e já tinha sido internada na clínica psiquiátrica Dr. Maia. E foi assim que eu cheguei aqui. E comecei a assistir às aulas, e quem já passou por um processo de depressão sabe. A memória, né, você perde um pouco. E eu também fui acometida pela Covid. E aí o inimigo ficava, tu não vai aprender nada, tu não vai entender nada. E aquilo ali, aqueles bombardeios na minha mente. Mas alguém me disse, algum professor falou, em paralelo a isso, eu tinha aconselhamentos com o pastor Isaías, com a Ana Fábia. E eles me falavam, não é pela fé, é pela fé. Então eu digo, eu vou ficar sentada. Ainda que a minha mente não entenda nada, mas o meu espírito vai estar recebendo. E um determinado dia, acho que foi na matéria Fundamentos da Fé. Eu cheguei em casa e eu pensei, eu perguntei a mim, eu digo, eu quero saber se eu estou entendendo sobre fé. E naquele dia, eu e a minha filha, eu sentei com ela e conversei com ela, disse, filha, hoje eu vou trocar o remédio que eu tomava há 10 anos. E eu vou ler esse versículo, que se encontra em Salmos 4:8, que diz, em paz eu me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E aí eu li e deitei, e pedi para que ela me ajudasse. Eu falei, olha, se amanhã acordar 1h, 2h da manhã, você lê comigo? Ela falou, leio, mãe. Então nós lemos juntas. E se passaram 4 noites. Da 5ª noite para cá, eu não tomei mais nenhum remédio. E então, assim, o que o Senhor fez na minha vida, a transformação, a cura, porque eu cheguei aqui destruída. Eu cheguei aqui sem perspectiva. Quem sabe que uma pessoa com depressão, até os seus, lhe rejeitam? As pessoas, amigos, familiares, eu vinha de uma família que minha avó era depressiva, meu pai era depressivo, meus tios depressivos, eu depressiva e minha filha já estava com depressão. E o Senhor restaurou toda sorte de bênçãos. Hoje nós somos livres, hoje nós somos saradas, hoje nós somos curadas. E graças a Deus pela palavra revelada. Graças a Deus porque eu fui acolhida, eu fui amada, eu fui querida. A minha identidade foi restaurada aqui nesse lugar. E eu sou muito grata a Deus. Muito grata pela vida do meu pastor, de Ana Fábia, de Alda. Né? Ali naquele início, eu não, mesmo sem entender, mas é pela fé, era a palavra. Quantos aconselhamentos, pastor Isaías ali com a palavra. Vai em frente, irmã. Ismael, você está crescendo. E eu, sem entender, mas hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está ali minhas filhas fazendo rema, meu genro, todos fazendo rema. Nós somos frutos do rema. É isso aí. Deus abençoe. Glória a Deus, meu alma. Glória a Deus. Eu queria que Mateus e todos aí da família de que eu não estou vendo direito aqui, de irmã Elba, pudesse ficar de pé. As filhas estão ali, está ali. Queria que você desse uma salva de palmas. A família dela, gente. Tem mais. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Amém? Deus é bom. Eu tenho outro testemunho aqui na Bíblia.
Queria que você abrisse em 3 João, terceira carta, o apóstolo João. Eita glória, diga: Deus é bom, Deus pode. Diga: o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! É o poder de Deus que transforma você, e é o poder de Deus que vai transformar a vida de outras pessoas através de você. Diz aqui, versículo 9: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Veja, é o apóstolo, o supervisor daquela igreja, dizendo que tem alguém que lidera aquela igreja e não o acolhe. Diótrefes. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Veja o que esse homem estava fazendo nessa igreja. Palavras maliciosas sendo direcionadas ao apóstolo João. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os quer, nem acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Você acha que isso era uma bronca ou não? A ser resolvida. Olha que esse homem que estava liderando a igreja, o que ele estava fazendo. Agora veja o conselho, aprenda esse conselho aqui. Vai ser importante para você nesse contexto de igreja, de relacionamento. Onde você estiver, na igreja que você for. Pode existir um mau testemunho dentro da igreja. Quantos sabem que pode haver? Quantas vezes quantos sabem que pode haver a possibilidade de um mau testemunho de um líder? Você vai ficar escandalizado com isso? Não, porque Jesus já havia falado sobre isso. Pode acontecer numa igreja? Pode. Mas o que fazer quando isso acontece? Aqui estava acontecendo algo. Agora veja o conselho de João. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Eu não vi João dizendo aqui: saia dessa igreja correndo. Aí é um lugar que não presta. Não é para você, porque você encontrou um testemunho mau. Ele não aconselhou assim. Ele disse: imite o que é bom. Não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Agora veja o que ele diz depois. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Na mesma igreja onde Diótrefes estava. No mesmo lugar. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Meu Deus do céu, que vida era essa vivida por Demétrio? Até a própria verdade dava testemunho de Demétrio. E se você ler 1 João, vai dizer que a verdade é o Espírito. Até o Espírito Santo dava testemunho de Demétrio. A própria verdade. E nós também damos testemunho. Os seus líderes davam testemunho de Demétrio. E sabes, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Aleluia. Agora veja, havia um exemplo mau, Diótrefes. Mas ele apresentou um bom exemplo, que era Demétrio. Qual é o conselho? Não imita Diótrefes, imita Demétrio. Porque tem bom testemunho na igreja. Tem bom testemunho na igreja. Tem bom testemunho em toda a igreja. Não fica olhando para o mau testemunho. Olha para os Demétrios. Porque existem os Demétrios em toda a igreja. Pessoas que dão bom testemunho. Aí a gente, porque uma pessoa deu mau testemunho, a gente generaliza, já diz que é a igreja toda. Eu não vi esse ensino aqui. Eu vi ele apresentando um mau exemplo. E dizendo, eu vou lidar com isso. Mas eu apresento um bom exemplo para vocês. Imita o que é bom. Então tem Demétrios aqui.
Tem Demétrios aqui para você olhar e ver, para você se estimular a continuar. Olhem para os Demétrios, esse é o conselho. Porque você vai encontrar, se você tiver um bom olhar, você vai encontrar os Demétrios na igreja. E o conselho é, os imite. Como estão entendendo? Aí eu queria chamar Genês. Cadê Genês aqui? Ele é um novo convertido. Ele é neto de seu Genês, da padaria, lá do Santo Antônio. Que eu desejava o pão de lá, mas era caro demais. Aí eu ficava com o pão da venda de seu Zé. Boa noite, graça e paz. Quanto tempo que nasceu de novo? 2 anos, é? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Amém? Aí a gente trouxe um testemunho de um novinho, né? Novinho do Evangelho, mas que abraçou a palavra de uma forma. A mãe dele chegou para mim e disse, eu quero agradecer. A mãe dele não, tua nora. Nora não. Tua sogra. Lá em Queimadas. Fui ministrar, ela chegou para mim. Deixa eu lhe agradecer. Deixa eu lhe agradecer. Porque Genês mudou da água para o vinho. Amém. Ele é mais crente do que eu. Vai lá, Genês, dar o testemunho. Foi? Boa noite. Depois de muitos convites, alguns aceitos, né? Lá atrás, minha esposa evangélica, ela se converteu logo após que nós nos casamos. Nós nos casamos no dia 19/12 de 95. Com 10 meses ela se converteu. E vocês imaginam a quantidade de convites que eu recebi para vir para a igreja. Alguns foram aceitos, mas eu ficava aquela inquietação, querendo que acabasse o culto logo, olhando para o relógio e querendo ir embora. A verdade é essa. Então, nós passamos 27 anos nessa situação, com o jogo desigual. Minha esposa é evangélica e eu no mundão, solto no mundo. Certo? E chegou o dia em que ela me convidou e eu aceitei. Eu digo, vamos para que igreja? Nós moramos em Queimadas e da nossa casa para a igreja Verbo Distrito de Queimadas, ó. Da igreja Verbo da Vida de Queimadas dá uns 400 a 500 metros, mas Deus nos trouxe para cá. Nós viemos e decidimos entrar aqui. Não é isso? Era mais ou menos essa época, em 2023, mais ou menos essa época, era época de comemoração. E nós começamos a vir, começamos a participar e foi se tornando mais frequente. Em fevereiro de 2024, eu me rendi ao Senhor, aqui, com a palavra do pastor Isaías, que criei, por isso falei. E eu me converti aqui. Com 30 dias, nós iniciamos o Rema, certo? E agora estamos finalizando o Rema. Não é isso? Para a honra e glória do Senhor. E as mudanças, como foi dito, são de dentro para fora. E só eu sei quem eu era e quem eu sou hoje. Minha esposa vê isso lá em casa todos os dias. E não só ela. Como aconteceu uma situação, não sei se na família de vocês isso acontece também. De vez em quando um moídozinho, né? Não é só lá em casa não, né? Aí teve um moído na família tal, e levantou-se uma situação lá, e minha filha comentando, e disse, papai, parece o senhor quando era antigamente. Eu parei, eu lhe disse, como é, Gabriela? Ela disse, é isso mesmo, parece que como o senhor fazia antigamente. Quer dizer, a mudança está sendo vista. A mudança está sendo mostrada. Não é isso? Também já escutei, eu quero ver por quanto tempo. Minha mãe muito, muito feliz por ter me convertido, e também comentou, e aconteceu de dizer, eu quero ver por quanto tempo. Então eu estou aqui para mostrar por quanto tempo eu vou servir ao meu Deus. O quanto tempo eu vou estar servindo a Ele. Entendeu? E isso só faz me fortalecer. Por quê? Porque eu não tenho que dizer, eu já estive lá há pouco tempo. Eu critiquei há pouco tempo. Não é? Eu vi alguém com a Bíblia embaixo do braço, eu criticava, eu vi no domingo, vai para a igreja. Ó. E hoje eu faço com todo amor, com todo carinho, com toda preocupação, olhando para o relógio para não chegar atrasado. Não é isso? Então, eu honro a Deus pelo que Ele tem feito em minha vida. As mudanças são enormes, minha ignorância sumiu, gente. Eu era daquele toco de roçado mesmo. Toco de roçado. Tudo para mim, a minha razão era assim mesmo e pronto, e tchau, e acabou. Isso não existe mais. Isso não acontece mais. Entendeu?
Aí você aprende a parar, a ouvir e a reagir da maneira que o Espírito Santo lhe leva a reagir. Da maneira que o Espírito Santo lhe faz por onde você dá o passo correto, a fazer a coisa certa e você passar a procurar automaticamente sair. Você procura a se consertar, a ouvir, a parar, ouvir, pensar e dizer, peraí, o que é que eu faço agora? E a resposta vem, e você age. Outra coisa que eu acho interessante, justamente aqui no Verbo Distrito. Gente, eu nunca abracei tanto homem como eu abraço aqui. É bom demais, eu não sabia que era tão bom você chegar aqui, ser abraçado, o pessoal ia abraçar. Cadê Isaac? Meu irmão, eu honro a tua vida porque tu foi um dos primeiros abraços que eu recebi aqui, foi o teu, e tu sabe disso. Não é isso? O quanto, quando eu cheguei aqui, o quanto ele me acolheu. E daí, por diante, os outros no CCC, meu amigo Flávio ali, pelo convite pelo CCC, que bênção, meu irmão, o CCC não para, cara. Não para. Aqui dali nos edifica grandiosamente. Nos ajuda muito. Nós como homens, juntos, conversando assuntos de homens, tirando dúvidas, escutando pastores, parceiros, ali nos orientando a andar da maneira correta. E acontece numa quinta, quando você chega no domingo aqui, parece que você conhece o pessoal já faz anos. Pelo acolhimento que você recebe, pela maneira que eles lhe tratam, pela maneira que você passa a tratar. E isso torna-se recíproco, porque quando você vê alguém chegando, você quer abraçar. Eu estou doido para abraçar um primo meu que está ali, que eu estou vendo agora, Jerônimo. Como também já abracei um outro que está aqui, Bruce também, recém-convertido também. Glória a Deus, né? Por sua atitude, você sabe que você é muito bem-vindo. Não é isso? A nossa família. Não é isso? Então é isso aí, torna-se recíproco. Você abraça com carinho, você recebe o carinho, você dá carinho, você recebe carinho. E isso é maravilhoso. Não é isso? Eu queria agradecer a todos aqui e queria dizer uma frase que está se tornando algo comum para mim, que é a Igreja Verbo Distrito, lugar de um povo bom. Amém. É isso, é isso, é isso. Aleluia! Depois a gente vai ter o testemunho de Patrícia, que é o outro lado da moeda, que é a esposa dele, né? Cadê Patrícia? Está ali de pé, fique de pé, Patrícia. Quantos anos orando por ele? Isso tudo pelo 27. amor de Deus. Não, 27 orando. 27 anos 27. orando por ele. Olha aí a bênção que ele é. Chegou o dia. Amém? Funciona, né? Essa coisa de evangelho, seguir as instruções funcionam, produz resultados, gente. O evangelho, e isso redunda em louvor a Deus, louvor a Cristo. Aleluia, todos os testemunhos que passaram aqui, todos eles reconhecendo, não é isso, Everton? A mão do Senhor, o poder do evangelho, a palavra acolhida e praticada, produzindo resultado. Não tem como se aproximar de Deus e perder. Aqueles que se aproximaram um dia de Deus e estão com o testemunho que perderam, é porque não se aproximaram da forma correta. Mas não tem como se aproximar dele e perder. Não tem. Amém. Não tem. Eu queria chamar o grupo louvor. Aleluia. Você está feliz por esses testemunhos, pela palavra pregada, aprendeu alguma coisa, estimulou a sua fé? Esse culto encerrou nesse sentido da palavra aqui. Amém? Eu creio que é suficiente. E foi suficiente para aquecer teu coração. Se tem alguém frio aqui no Evangelho, eu creio que você foi aquecido hoje à noite. Se tem alguém que não recebeu Jesus ainda, hoje é a noite de você receber Jesus Cristo e provar do poder da ressurreição, que vai alterar o curso da tua vida. E o curso da tua vida alterado vai alterar o curso da tua família, dos teus filhos, dos teus amigos. Aleluia!